Gente, paz, bom dia. Aconteceu uma coisa bem diferente, eu queria compartilhar com vocês. Eu tô num propósito aqui no monte, tá bem frio esses dias, né? Tirei o casaco agora porque o sol apareceu, mas eu tava vindo pro monte e dentro do carro tinham 2 cestas básicas de um projeto social que a gente entregaria depois, mas eu vim pro monte primeiro. Então, saí de manhã, 6 e pouquinho da manhã, tava um frio insuportável. E eu com 2 casacos e dentro do carro, com muito frio. Aí eu passei por um homem, reparei que ele estava mexendo na lata de lixo. Mas como a gente já está acostumado a viver de forma automática, e essa é a realidade, eu continuei dirigindo em direção ao monte, e ouvindo música, louvor, e entre aspas, adorando a Deus. E quando passaram algumas ruas, o Espírito de Deus me fez uma pergunta, porque a mesma voz que fala comigo em revelação para os outros, fala comigo também. A voz de Deus falou assim comigo: o que você vai fazer no monte? Na mesma hora eu parei o carro e refleti que eu passei por um ser humano num frio insuportável, quase 70 anos de idade, mexendo numa lata de lixo, procurando comida, e eu indo pro monte me encher de Deus. Porque amor não é uma característica de Deus, amor é a essência de Deus. Deus é amor. Se você se enche de Deus, que é um ser pleno em amor, você tem que amar. Aí a pergunta é, o que eu ia vir fazer no monte se eu passei por alguém que precisava de ajuda e não ajudei? Na mesma hora, o Espírito de Deus me impeliu a parar o carro e voltar. Parei o carro e quando entreguei a cesta na mão do cara, o cara faltou chorar. Aí quando eu vim para cima do monte, eu fiquei refletindo que isso acontece no nosso dia a dia, a gente não percebe. Nós estamos nos tornando seres hipócritas. Nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais hipócritas. Ah, eu sou muito santo, eu não posso estar no meio de gente pecadora. Jesus andava no meio dos piores. Porque se a presença do Deus que você diz servir realmente enche a tua vida, o lugar que você tem que estar é no meio de gente que não tem essa presença. Porque do que adianta estar em cima de um monte como esse, clamando, tá cheio de gente orando, gritando desde manhã. Mas para que tudo isso? Para que a gente pede tanto Deus a unção, tanto Deus para ser cheio dele? Para viver dentro de uma igreja enfurnado? Para viver dentro de um carro igual eu estava, com 2 casacos ouvindo louvor? Se essa busca que você faz para ser cheio não tem por finalidade amar a vida de alguém, Deus não vai te dar nada do que você está pedindo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala assim: a seara é grande e poucos são os cefeiros. Aí no outro versículo vai dizer o seguinte: Jesus chamando os 12 disse: vou dar poder para vocês, para que vocês possam ir curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando as pessoas, pregando o evangelho, gerando salvação. Mas sabe o que Jesus faz? Antes de Jesus enviar os 12 e dar poder para eles, primeiro Jesus avisa que a seara é grande e poucos são os cefeiros. Sabe o que isso quer dizer? O poder só vem depois do propósito. O poder só vem depois da finalidade certa. Primeiro Jesus está ensinando qual é a finalidade de ter poder, para depois dar poder. Agora, não fique em cima do monte igual um louco, 24 horas por dia clamando a Deus, e quando chega lá embaixo não coloca em prática o que recebe. Porque se viver do monte fosse sinônimo de ser cheio do Espírito Santo, cabrito e vaca era para curar todo mundo na igreja. Mas não é assim. As pessoas que mais incomodavam Jesus não era a prostituta, não era o alcoólatra, não era o paralítico, não era o aleijado, não era o ladrão da cruz. Quem mais incomodava Jesus eram os hipócritas. O problema de Jesus não era com essas pessoas, porque essas pessoas reconheciam que de fato precisavam de ajuda. O problema de Jesus era com o hipócrita, porque o hipócrita peca como todo mundo, só não se enxerga. Eu termino esse vídeo deixando uma frase para você meditar, para nunca mais esquecer. Se você afirma estar cheio de Deus e não ama pessoas, certamente você não está cheio do Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é amor. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa.